Olá, este é o Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Conosco hoje, o diretor da FEB TV, Carlos Campetti. Seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é uma satisfação de estar aqui com vocês também. E nós vamos conversar de como educar os filhos com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá trabalho, Carlos? Depende. Se a gente não iniciar a prática do Evangelho logo que os filhos chegam, aí pode ser que dê trabalho. O ideal é que a família, desde o começo, quando o casal decida se casar, inclusive, se já tem oportunidade, que já comece a fazer o seu estudo do Evangelho no lar. E assim, quando os filhos chegam, eles nascem, eles já são inseridos dentro do contexto. E então não darão nenhum trabalho, Com o tempo, depois, quando chega a adolescência, já aí a gente precisa conversar, aprofundar um pouquinho mais, Porque chega naquele período da contradição em relação aos valores da família, da sociedade, e aí normalmente eles não querem continuar fazendo, o estudo, e aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Mas se começar desde o início, então normalmente a criança segue o padrão da família. Nós entramos aí numa questão que é a chamada evangelização. A evangelização depende ou não do querer da criança? Olha, é uma questão bastante complexa, Ainda mais nos dias atuais. Então, a gente precisa pensar naquilo que é colocado no Livro dos Espíritos para nós entendermos a função espiritual dos pais, para então a gente chegar a essa resposta, Nas questões 383 e 385, Allan Kardec faz perguntas específicas sobre a infância e sobre a juventude. E nessas respostas que os espíritos dão, eles deixam claro que os pais são responsáveis pela educação dos filhos. E essa responsabilidade ela é intransferível, a gente pode agregar. Não adianta o pai ou a mãe querer transferir isso para a escola, para alguém que vai cuidar da criança. Essa responsabilidade da educação é da educação moral. Não é simplesmente a ilustração intelectual que a criança, o jovem, pode adquirir num colégio, depois de uma faculdade. Então, essa educação moral é responsabilidade dos pais. Então, os pais, nessa questão da evangelização, por extensão, têm a obrigação de levar os filhos, de dar-lhes a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Existem algumas questões um pouco complexas, Porque os pais dizem assim, mas eu vou deixar o meu filho crescer para ele escolher. Aí cabe a pergunta, escolher entre o quê? Porque se não deu a oportunidade dele conhecer o Espiritismo, ele vai escolher o que ele conheceu, lógico, então ele não será espírita. Ou poderá ser porque a vida vai fazê-lo sofrer e ele em algum momento vai encontrar o Espiritismo. Mas o ideal é que os pais deem aos filhos a chance de conhecer o Espiritismo. Nós, no trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já, tivemos a oportunidade de estar na coordenação na Federação Espírita Brasileira da parte de infância, depois também na parte de juventude, mais tarde a coordenação geral das duas áreas. E teve um período que nós tínhamos uma situação bastante interessante. Era uma mãe, tinha 2 filhos, era um casalzinho, e ela sempre chegava atrasada com eles. E aí chega atrasado, já perdeu a prece, na hora de entrar atrapalha os coleguinhas, interrompe, aquela coisa toda. Nós resolvemos conversar. E ela disse, olha, eu tenho um grande problema de consciência, porque eu fico o dia inteiro fora de casa, eu trabalho a semana inteira. Então, no final de semana, eu me dedico aos meus filhos e eu faço o que eles me pedirem. Então, às vezes, eu estou vindo aqui, para trazê-los para a evangelização, eles me pedem um sorvete e eu não tenho como negar para eles. Então, eu vou tomar o sorvete com eles, depois eu chego atrasada com eles aqui. Aí, nós fizemos toda uma conversa com ela, devagarinho, dizendo que ela estava educando os filhos para depois eles não cumprirem o horário quando eles fossem adultos, que era dali que começava. E que havia uma maneira de trabalhar isso, Que ela poderia negociar com eles. Vamos primeiro à evangelização e quando nós sairmos de lá, nós vamos tomar um sorvetão, Aí, eu nunca tinha pensado nessa coisa tão óbvia, Poderia parecer para todo mundo, mas porque ela tinha o problema de consciência, ela não considerava uma outra hipótese, uma outra possibilidade. Não chegaram mais atrasados. Estavam sempre chegando no horário
E mais tarde a gente acompanha, né? Volta a conversar. Ela disse, olha, tá tudo maravilhoso. Há pais que dizem que nós não devemos exigir que os filhos frequentem a evangelização. Você concorda, Carlos? Olha, não concordo. Posso colocar logo direto assim. É muito mais fácil, não é, a gente dizer assim, não, meu filho escolhe, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, ele faz o que ele bem entender. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu tenho a função de educar o meu filho, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar que ele se vire. A vida educa ele, não é? Então é muito fácil isso. É muito cômodo, inclusive. É difícil a gente realmente, não é, ir trabalhando e colocando para o filho aqueles pontos que são fundamentais, transferir valores e vivenciar valores para que eles possam incorporar esses valores, porque os filhos aprendem muito mais daquilo que a gente faz, da coerência da nossa vida ou não, do que daquilo que a gente fala, não é? Eles copiam muito o que a gente faz. Então, quando nós não temos disciplina, a gente não tem um respeito por horários, a gente não tem, de alguma maneira, um padrão estabelecido de convivência, então eles também não terão nada disso, não é? Eles viverão a vida mais ou menos conforme a vida se apresentar. Então, por isso é difícil, não é fácil. E a gente que é pai, não é? A gente já viveu a situação, a gente sabe o quanto é difícil. Mas a gente não pode deixar de lado essa responsabilidade que é da gente, não é? Afinal de contas, nós escolhemos ser pais, ninguém nos obrigou, não é? A gente escolheu, uma vez que a gente escolheu, então nós temos uma efetiva obrigação em relação a eles. E é muito interessante, Ana, que tem ocorrido, em alguns momentos a gente lê a respeito, inclusive, que filhos que estão em situações muito complexas depois, na adolescência, na juventude, que acusam os pais de não terem ensinado a eles limites, de não terem, em determinado momento, dito a ele, isso não é apropriado, isso não é conveniente, isso não é bom para você. Então, a título de agradar, de não ter uma disputa, de não ter um momento difícil, os pais vão deixando as coisas e depois, mais tarde, vêm as consequências que não são boas. Frederico Figner, por exemplo, diz que a evangelização é uma medicina preventiva. Com certeza. De fato é? É porque o indivíduo, quando ele tem a oportunidade de conviver com outros coleguinhas, não é? Que também vão para a evangelização, ele tem a oportunidade de ver que ali são colocadas não apenas teorias, mas são colocados valores que são utilizáveis na relação entre eles. E aí entra aquela questão, mas o meu filho, porque ele é espírita, ou ele frequenta a evangelização, ele é diferente das outras crianças? Como ser humano, não. Todos nós somos seres humanos iguais, mas o filho vai ter um quê de diferença? Porque ele vai saber, vai ter conhecimentos que não é comum as pessoas terem, se elas não têm a oportunidade ou não se dedicam a um estudo mais aprofundado do Evangelho. Então, aconteceu, vou colocar uma vivência, não é pessoal, com a minha filha. Hoje ela tem 30 anos, não é? Mas na época ainda saindo da infância para a adolescência, nós tivemos que mudar de cidade e ela acabou entrando para um colégio e logo que ela chegou, nós dissemos que ela era espírita, era um colégio católico, não é? E perguntamos para a diretora se tinha algum problema, se tivesse ela não seria matriculada. Não tem problema, nós não discriminamos ninguém. Mas as coleguinhas acabaram sabendo, ela não escondia de ninguém que ela era espírita. E as coleguinhas começaram, não é, a fazer brincadeiras com ela e tal. E um dia ela chegou, olha, pai, eu estou me sentindo muito mal, sabe? Porque eu sou a única espírita lá e as coleguinhas estão fazendo muitas brincadeiras comigo, eu estou me sentindo tão mal. Aí eu disse para ela, olha filha, fica tranquila, fica bem tranquila. Algum dia, quando uma delas precisar de alguma coisa, de uma palavra amiga, de uma orientação, elas não se buscarão entre elas, elas buscarão você. Espere e você verá. Eu esqueci o assunto, né? Passados quase 2 anos depois, um dia ela chegou, pai, aconteceu. Eu falei, aconteceu o quê, filho? Eu não lembrava mais, né? Disse, uma amiga minha, daquelas amiguinhas do colégio, vieram me procurar, pai, para conversar comigo do problema sério que ela tá tendo. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela tá grávida, pai, não sabe como contar para a mãe. Então veio contar para ela primeiro. Ela foi a primeira pessoa a saber, porque a pessoa que tem um comportamento mais coerente acaba se tornando uma referência para as outras pessoas. No momento da dificuldade, ela sabe que pode confiar naquela pessoa. Carlos, uma outra questão importante, como pai,
vivenciaste neste período de transformação da criança para a adolescência e para a vida adulta muitos embates em casa ou foi normal? Não, muitos embates. Até a minha filha diz, né? Hoje, com 30 anos, ela fala, pai, eu era rebelde, né? Então, muitos embates, ela teve muitas dificuldades, porque a minha mulher é diplomata, você sabe, né? E a gente muda muito, né? Então, nós tivemos, saímos, ela tinha 2 anos, 3 anos de idade, nós saímos a primeira vez e retornamos ao Brasil. Ela estava já com seus 9 anos, mais ou menos, não é? 9,5 por aí. E depois de mais 4 anos, nós saímos outra vez. Então, foi muito difícil. Ela teve que, na adolescência, não é, ali, deixar as amizades todas, e foi muito difícil. Mas nesse período, Ana, a Vera, minha mulher, teve uma inspiração. Ela teve a inspiração de fazer uma leitura diária em casa. Algumas pessoas, não é, eu já vou fazer o adiantamento aqui, poderão pensar que isso é fanatismo. A minha mulher, a Vera, ela não gostava nem de ter horário certo para orar por causa de questões de fanatismo, não é? Mas ela sentiu essa inspiração, porque a filha estava rebelde naquele período, né? Queria voltar para o Brasil, não queria ficar onde estava, ela chorava todo dia, muito difícil. E aí ela trouxe essa ideia de fazer a leitura diária. Eu não achei viável aquilo, porque ela trabalhava o dia inteiro e eu tinha trabalho no movimento espírita. Estava licenciado no meu trabalho profissional, mas tinha atividade no movimento espírita. Normalmente às noites eu saía para o trabalho espírita. E aí era difícil você ter todo dia um horário para ler, que coisa complicada isso. E a gente tinha decidido de fazer tudo democrático na família. Temos um filho autista, ele não entende bem as coisas, não podia votar. Então a minha mulher, a minha filha e eu. A minha filha, lógico que não queria saber de leitura diária, então a Vera foi o voto vencido. Bom, ela ficou insistindo nisso, não é, uns 3 meses, que era bem persistente. Passados 3 meses ela desistiu, ninguém cedeu, ela desistiu. E nós estamos morando num lugar bastante complicado, não é? Um local onde é muito densa a energia material. E aconteciam uns fenômenos estranhos, né? A casa, a porta abria sozinha, a garagem abria sozinha. A garagem ainda tem o relé lá de eletricidade, poderia ser um defeito. Mas a porta era fechada manualmente aqui na chave, a porta trancada, de repente a maçaneta gira e abre, não é? Essas coisas aconteciam na casa. E a casa é muito mal frequentada espiritualmente. E nós já estávamos lá há algum tempo já morando na casa. E eu um dia falei com os espíritos, né? Disse, poxa, afinal de contas, vocês não vão ajudar a gente a limpar esse ambiente? Eu estou trabalhando pelo movimento espírita, eu sento nesse computador para escrever artigos, para fazer orientação para as pessoas. Eu tenho trabalho nos centros espíritas do local. E vocês não ajudam a gente a limpar? Aí eu percebi o espírito dizendo para mim, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês é que não estão fazendo a de vocês. Aí eu pensei, mas como que não estão fazendo? Eu não acabei de dizer tudo que a gente está fazendo? Aí ele disse assim, sim, mas e a leitura diária? Aí eu fui conversar com a Vera e a filha foi voto vencido, né? Nós começamos a leitura diária. Ela dizia, eu não vou ler. Tudo bem, filha, se não ler, você senta e escuta. Não sento, não, vou deitar no sofá. Pode deitar, filha. Ela deitava, botava a almofada na cara, não é? Bom, foi passando o tempo e ela dizia assim, eu não sei como é que vocês falam que veem os espíritos, que conversam com os espíritos, eu não vejo coisa nenhuma, não vejo nunca nada, não é? Eu falei, calma, filha, algum dia você verá. Aí a gente estava fazendo a leitura já, começou a mudar, ela foi sentando no sofá, começou a participar da leitura e as coisas foram mudando. Um belo dia, ela estava junto com a moça que trabalhava com a gente. A maçaneta da porta, que é aquela maçaneta que só gira por dentro, não gira por fora você tem que botar a chave para abrir, girou na frente das duas e a porta abriu sozinha. Nossa, foi que uma moça naquela hora mesmo disse, essa casa é de bruxos, saiu correndo fazer a mala e foi embora. E a filha, a partir dali, começou a ver, não é? Começou a perceber os fenômenos. Um dia ela ficou lívida, branca, sentada no sofá onde a gente fazia as leituras e disse, pai, você não está vendo? Eu disse, não, filho, eu não estou vendo, o que você está vendo? Olha, pai, começou a descrever uma jovem entrando, passou pela porta fechada, descreveu o vestido, que ela estava calçada, tudo direitinho. Então, essa leitura diária nos fez ler, Ana, só para terminar o conto, não é? Toda a obra de Kardec, do Pentateuco, lemos todo o André Luiz, os romances de Emmanuel,
E hoje eu posso dizer para você que a minha filha é espírita por causa dessas leituras, porque nem sempre onde a gente morava tinha evangelização, mas a gente faz evangelização em casa. Carlos, isso aproxima a família, isso faz com que a família encontre, como diz Joana de Ângeles, aquele cadinho onde nós devemos ter compreensão, amor, humildade, tranquilidade e a própria serenidade? Sim, ajuda muito, Ana. E você me ajuda a lembrar que a Vera sempre diz para mim, né, minha mulher, você conta essas coisas, as pessoas vão achar que a nossa família é perfeita. A nossa família não é perfeita, não é? Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas qual que é a vantagem disso tudo, Ana? Antes, os espíritos entravam, a gente não sabia o que fazer com eles. Hoje, eles entram, a gente percebe, e antigamente a gente queria que eles saíssem, que eles fossem embora. Hoje a gente já sabe, eles ficarão para leitura, não é? Então, às vezes, querem perturbar a cabeça da gente e tal, a gente ora, pede ajuda para se proteger e fica aguardando. No momento da leitura, eles vão ouvir a leitura, o nosso comentário, a nossa prece, a gente ora por eles e a gente protege o nosso ambiente com a ajuda da espiritualidade. Então, ajuda muito, porque a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Não é que os problemas desapareceram, não desapareceram, não. A gente continua com as nossas lutas, nossas dificuldades. Temos os momentos que a gente tem, os repentes que a gente fica com nervosismo. Todo mundo tem isso. Mas como a gente está num compromisso familiar de proteger, de manter o nosso ambiente equilibrado, ao invés de explodir com o outro, a gente pensa e vai conversar sobre o assunto sem ter aquelas crises, não é? Evita aqueles momentos que são nessas explosões que os espíritos inferiores entram. Depois, para sair, fica complicado, né? Se a gente não tem um hábito de manter o ambiente limpo espiritualmente, fica complicado. Carlos, como é que nós podemos, então, evangelizar dentro da nossa própria casa, vivendo nesse mundo em transformação, tanta tecnologia, tanta informação, o nosso jovem correndo para lá e para cá, competitividade no trabalho, competitividade também na escola. E aí, como é que nós fazemos? Olha, tem que evitar esse ambiente de competitividade em casa. Primeiro, os pais, eles são parceiros, companheiros, os melhores amigos. O marido é o melhor amigo da mulher e a mulher é o melhor amigo do marido. Isso é fundamental dentro do processo. E esse cultivo dessa amizade, que se torna inclusive uma espécie de cumplicidade boa na relação, vai ter uma influência muito grande nos filhos, não é? Isso é muito importante. Então, manter esse clima positivo, nada de competitividade dentro de casa. Combinarem direitinho como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, não é? E tá bem azeitadinho isso mesmo, para que isso não exerça uma influência negativa, não é, na relação familiar. E depois, ter esse compromisso, não de evangelizar os filhos, mas de se auto-evangelizar e de viver conforme a proposta. Não é que nós vamos ser perfeitos, nós vamos nos enganar em algum momento, mas aprender a pedir desculpa até para o nosso filho. Parar para ouvir, porque a gente acha que a criança não tem nada para dizer. E o que vai dizer a gente já sabe, tem que ouvir. Porque o diálogo é fundamental, a criança precisa aprender a dialogar, e é na família que ela aprende a dialogar. Então a gente ouvir as crianças, na hora da leitura, por exemplo, vai ser enfadonho para elas se a gente pega um livro que não está no nível delas. Mas hoje em dia tem tanto livrinho, né, no iPad, lá no tablet, que eles sabem como movimentar. Deixa o filhinho movimentar, ele vai passando, a gente vai lendo a historinha enquanto ele não pode, depois ele mesmo lê a história. A gente vai comentando a história com ele e depois faz a leitura para os adultos num outro momento. Em seguida libera para brincar. Ah, mas o meu filho quer levar um biscoitinho para a mesa. Não pode, né? Lógico que pode, por que não? Qual o problema dele levar o biscoitinho? Nós não vamos comer biscoito na mesa, mas ele ainda precisa do biscoitinho, deixa ele comer o biscoitinho. Enquanto isso ele está participando. Faz um excesso de rigor, afasta. Então tem que ser maleável, mas dentro do critério também, não vai deixar subir na mesa, patear, que isso é falta de educação, não é? Carlos, o que tu diria para aqueles pais que são os chamados pais de primeira viagem e que pensam assim: ai meu Deus, eu não vou levar meu filho para evangelização porque lá não tem nada que chame atenção para ele? Olha, é um engano. O trabalho de evangelização é um trabalho de bastante capacitação. Aliás, foi a primeira área que capacitou pessoas nos centros espíritas. E isso já vem de muitos anos, desde os anos 70, 1975, não é?
1977 já se fazia capacitação para as pessoas trabalharem com criança, porque é uma área especializada. Então, esses evangelizadores, normalmente, eles estão muito bem preparados. Há cursos periódicos, né, para aprender como aplicar aquele material que eles têm para utilizar, como contar história, e sabe que a cada 15 minutos tem que mudar de atividade. Então, há toda uma preparação. Normalmente, às vezes a criança está manipulando os pais quando diz que não está gostando. Por alguma razão, porque pode estar interessado em alguma outra coisa, cabe aos pais saber que a evangelização é tão ou mais importante do que a escola onde ele vai ter o canudo, o diploma, que vai permitir ele ir a uma universidade ou ter um emprego depois. Porque aqui na evangelização, os pais estão recebendo ajuda, não substitui a ação dos pais. Olha lá, é uma ajuda aos pais para que os filhos adquiram valores para a vida. Não apenas vida material, mas a sua vida essencial de espírito que eles são. Carlos, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa Espiritismo em Foco. Te esperamos em outras oportunidades. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!